E aí, já teve a sua big idea hoje? Por que no marketing digital há tanta obsessão assim com a big idea? Mas não só no marketing digital, no marketing físico também. E cada vez mais o marketing digital passa a entender o valor do físico, porque há também uma obsessão muito grande com a big idea. Por que todo mundo tem que ter uma big idea? Por que todo mundo faz perguntas do tipo: qual que é a big idea desse anúncio? Ou dessa carta de vendas, ou dessa página, ou desse produto? Qual que é a big idea dele? E as pessoas vendem cursos, fazem aulas, vendem métodos, vendem livros para você descobrir e aplicar a sua big idea, como se fosse um conceito determinado pela profissão, assim como o conceito de mitocôndrias, ou o conceito de análise clínica, ou o conceito de não é a lei do, da entropia é para a física. A Big Idea seria uma espécie de passo fundamental na criação de qualquer peça publicitária, e que não saber disso ou não saber criar uma é uma ofensa. A grande verdade é que a gente precisa voltar ao primeiro cara e fazer um mergulho profundo nas obras dele para a gente entender o que quer dizer Big Idea e se você pode ter uma. E se, né, vale a pena você se esforçar o bastante para se apaixonar mais pela ideia do que pela obra. Ah, dentro do meio em que nós vivemos, mas também no meio artístico, e como vocês sabem, como vocês acabaram de ver, arte e publicidade têm uma irmandade, né? Tem uma relação, porque no meio artístico também há essa obsessão com a ideia da peça, o que esse texto quer dizer, o que essa peça quer dizer, ou o que esse filme quer dizer. A gente fica obcecado em entender o que está por trás, qual é a estratégia oculta, o que você quis dizer com isso, por que que você fez isso. Então há essa obsessão com mais com a abstração da obra do que com a própria obra, e a gente acaba perdendo o que está na frente dos nossos olhos para encontrar um sentido mais profundo ou mais verdadeiro nos anúncios. Não é isso que nós fazemos aqui. Aqui nós trabalhamos com resultados, com peças concretas, com o anúncio. Nós olhamos para ele, aquilo que ele está comunicando, sem a pretensão de chegar a um sentido verdadeiro e único e absoluto, mas também sem buscar uma grande ideia para fazer o anúncio que não é, tenha contribuído definitivamente para aquele resultado. Aqui a gente não trabalha com big ideas. A gente tenta trabalhar com ideas. Se nós tivermos alguma ideia, já é o suficiente. A ideia para a gente aqui é o ponto de partida para começar a produzir anúncios, mas bem distante ainda do resultado final. Ter uma ideia é muito bom, ter uma ideia é excelente, mas ainda é só uma orientação para que a gente realize o nosso trabalho, e é ele, né, o trabalho, a peça final que vai definir o resultado. Agora, vamos ler aqui um pouquinho o que o David Ogilvy dizia sobre Big Idea. Ele dizia assim: então, o que é uma Big Idea? Ele diz assim: olha, você pode fazer o seu trabalho de casa até daqui, né, até o juízo final, mas você nunca vai encontrar fama e fortuna a não ser que você invente grandes ideias, que você crie grandes ideias. Então ele está dizendo algo muito verdadeiro, que é: bom, se você fizer só o básico, se você fizer só o normal, você nunca vai alcançar fama e riqueza, porque ela é para pessoas que tiveram, não é, uma big idea ou uma ideia de negócio, não é, ou uma pé, que a gente vai ver que significa uma coisa bem diferente na realidade. Né? Então, mas para quem teve algo ousado, né, uma big idea. Ele fala: leva bastante, né? É necessário uma big idea para atrair a atenção.
dos consumidores e levá-los, né, os consumidores, à compra, né, para comprar. Então é necessário uma big idea para atrair a atenção dos consumidores e fazê-los comprar o seu produto. Né? A não ser que a sua campanha de anúncios tenha uma big idea, ela vai desaparecer como um navio à noite. Né? Vai passar como um navio à noite, acho que desaparecer fica um pouquinho mais próximo do original. Aí, então, o que ele quer dizer é, né, o seu anúncio vai ser esquecido, porque, como vocês devem imaginar, mais coisas são esquecidas do que lembradas, não só no mundo da publicidade, mas na história como um todo. A história é extremamente seletiva, não é? No esforço que os seres humanos fazem para manter as coisas que causaram algum tipo de comoção, algum tipo de movimento que fez com que aquele anúncio, aquele filme, aquela peça fossem lembrados e não outros, tá? As peças não são lembradas porque elas contêm algo extraordinário que é inesquecível, mas porque além de conter algo extraordinário e inesquecível, houve um esforço humano para preservar e comunicar, ou muitas vezes torná-las famosas deliberadamente. O Howard Gossett, que eu já citei outras vezes aqui, é o responsável, por exemplo, por tornar as ideias do Marshall McLuhan, que é um teórico da comunicação famoso. Ele ligou para ele e disse assim: o senhor quer ficar famoso? E ele fez com que o Marshall McLuhan ficasse famoso. Então, houve uma intenção clara em tornar a pessoa famosa. Eu poderia fazer isso, falar isso para o seu especialista. Tá afim de ficar famoso? Tá afim de ficar rico, famoso? É exatamente isso que a gente faz com os especialistas, aliás. Embora a promessa não seja feita dessa forma tão honesta, basicamente é isso. Você chega e diz assim: eu acho que você pode ser rico e famoso e milionário e me ajudar no processo. Eu posso te ajudar a fazer isso. Tá? E é assim que as coisas funcionam mesmo. Não é nem um pouco vergonhoso afirmar isso, mas é assim em todos os ramos. As coisas não ficam famosas naturalmente ou só com a passagem do tempo. A eletricidade, quando começou a ser disseminada na Inglaterra, ela também precisou de ajuda, né? Eu já contei essa história algumas vezes, mas isso acontece com qualquer outra coisa que parece hoje ser um benefício óbvio, mas em algum momento houve um esforço humano para torná-lo normal. Então, o Dave Jones diz assim: as grandes ideias vêm do inconsciente. Mas, assim, é isso. Ele está dizendo, então, que não há um processo, tá? Não há um processo que consciente, né, que você consiga estabelecer para criar big ideas. Mas o seu inconsciente tem que estar bem informado, ou a sua ideia vai ser irrelevante. Então aqui a gente viu uma prova de que é preciso pesquisar, que é preciso consumir obras ou pesquisas, né, obras ficcionais, não ficcionais, enfim, tudo aquilo para manter o seu inconsciente bem informado daquilo que você está, aquilo que você está vendendo. Ele diz as coisas do seu da sua mente consciente com a ele fala assim, alimente, né, o seu consciente, a sua mente consciente com informação. Então você vai, não desalojar, né, o processo de pensamento, né? Então você desaloja, né? Quer dizer, você consome bastante, você é o unhook, né? Que é tirar o gancho, tá? Do seu processo racional. Quer dizer, você consome muita coisa e depois deixa que o seu inconsciente trabalhe. Esse é um método muito comum em várias teorias de solução de problemas, que é o de consumir muita coisa, consumir muito material, o tal do brainstorming, né? E daí você vai dormir. E daí você vai fazer outra coisa e deixa que o inconsciente rearranje aquilo que você aprendeu. E aí a ideia vem. Tá? E aí, olha o que ele fala. Vai ajudar, se você reconhecer. O que poderia te ajudar, né? It will help you, né? Vai te ajudar a reconhecer uma big idea se você puder responder a si mesmo, né? Se você puder responder 5 questões. A primeira é: ela te fez engasgar, né? Ela te fez, não é? Te deixou chocado quando você viu, não é? Primeiro, né? Quando a primeira vez que você viu, ela
fez você ficar chocado, ficar impressionado? Eu gostaria de ter pensado, de eu mesmo ter inventado isso. Né? Quer dizer, você viu isso num anúncio de outra pessoa e você falou assim, cara, eu queria ter feito isso. É única. Ela é compatível, né, com a estratégia, né? Ela encaixa na estratégia, coerente com a estratégia. Assim, a gente pode, né, vender essa anúncio, a gente pode anunciar por 50 anos, né? Por 30 anos, né? E algumas campanhas dele eu acho que chegaram a 50, né? Mas vocês percebem que bom, então vamos resumir. Então, te fez, né? Perdeu o ar, né? Você ficou impressionado, ficou chocado quando você viu. Você gostaria de ter feito se foi de outra pessoa. É única. Se é compatível com a estratégia, a perfeição, né? Quer dizer, perfeitamente compatível. Ou se ela poderia ser vendida por 30 anos, né? Eu posso usá-la por 30 anos, né? Seria assim a tradução. Vocês percebem que aqui não há método nenhum? Zero. Primeira coisa, se é única, é impossível responder. Como que eu vou saber? Eu teria que fazer uma pesquisa sobre todos os outros anúncios existentes para chegar à única. É isso, assim. Alguém pode, né? Será que alguém fez isso já? Se eu posso vendê-la por 30 anos, é também. Vocês percebem que é uma hipérbole, um exagero? Quer dizer, eu posso usar mais por bastante tempo essa campanha, não é o que eu estou fazendo só para aproveitar o momento, tá? Tá vendo que 30 anos é um exagero. Então, ele quer dizer assim, você consegue ver algo de longo prazo nisso? Também é só uma intuição, ninguém consegue prever isso, tá? Você simplesmente diz, puxa, essa é uma boa ideia, a gente pode fazer vários anúncios com ela, vários modelos, principalmente quando você encontra um formato de anúncio, você pode usá-lo várias e várias vezes, mas não por 30 anos. Né? Ninguém no mercado digital está rodando anúncio há 30 anos. Aliás, ninguém está rodando anúncios criativos, eu diria que há um ano. Né? Eu lanço esse desafio aí de achar um criativo que está rodando há mais de um ano. Se for, são pouquíssimos, pouquíssimos. E eu gostaria de ter pensado, esse aqui é bom, esse é um bom indicativo para você ver aquilo que você gosta, tá? Em anúncios, mas também em outras coisas da vida, cinema, livro e tal, que você vê aquilo e você fala, cara, eu queria ter feito isso. Achei tão legal, eu queria ter pensado isso primeiro. Eu acho que isso é mais para você entender o seu gosto, entender o seu estilo, entender, não é a maneira como você ver até o mundo, né? Assim, as coisas que você gosta, montar mais ou menos o seu. Responder aquelas perguntas do tipo: quais são seus 10 filmes preferidos? É mais ou menos isso. Eu gostaria de ter feito isso. Porque algumas coisas a gente gosta, mas não necessariamente eu gostaria de ter feito. Você foi a um restaurante, adorou sushi, mas você não fica pensando: puxa, eu queria ter feito esse sushi aqui. Queria ser um sushi man. Né? Você não. Raramente pensa isso. Se você pensa, provavelmente você, né, é algo que você gosta muito e que talvez valha a pena investigar. Talvez você goste de culinária japonesa, talvez você goste da cultura japonesa, enfim, investigar sobre ela. Ou talvez você deva ser sushi man mesmo. Mas é um meio de você saber aquilo que você gosta. Mas não é assim, não é um bom meio de você criar uma big idea, tá? E a primeira, né, assim, te impressionou, te impactou, é também um bom indicativo de que você está diante de uma boa ideia, mas de novo não é um método, não existe o método. Aqui, assim, gente, essa é a fonte da Big Idea. Esse é o texto dele, já não escreveu muito mais coisa sobre isso, tá? Eu vou falar o que ele escreve depois, né, em seguida disso aqui, mas também não é muita coisa não. É mais para a gente solidificar, né, estabelecer a base do que é uma big idea e de que talvez você não precise pensar muito nisso. Não é uma preocupação que você deva ter. Tá? Então, esse aqui é um serviço público que eu estou prestando aqui, pela confusão que é feito com essa palavra. Mas o David Ogilvy, então assim, é isso, tá? Big idea é isso. Qualquer outra coisa fora disso saiu da cabeça de pessoas que se inspiraram nesse trecho, se inspiraram na própria, sei lá, né, na própria obra do David Ogilvy e acabaram vendendo isso como algo
baseado na autoridade do David Ogilvy, baseado no, ah, no material dele. Tá? Mas não é algo assim, um conceito, sei lá, científico, alguma coisa assim do tipo. Assim como a gente pode falar de headline. Né? Eu posso perguntar o seu texto, qual é o título do seu texto? Qual é a headline desse anúncio? Tá? Assim, embora alguns anúncios não tenham um título, sejam puramente visuais, eu posso perguntar para você, né? Cadê o título? Ah, não vai ter, porque a gente pensou nisso. Beleza, mas esse é um elemento essencial, necessário. Esse é um conceito mesmo de copy. Precisa ter isso. Qual que é a oferta, por exemplo? Eu posso perguntar isso para você. Dá para ensinar isso. Tá? Existem muitos exemplos disso e como construir isso. Mas Big Idea, não. Tá? Não tem como. Vocês percebem que o método que ele dá, o caminho que ele dá é mais para você entender uma boa campanha do que criar uma boa campanha. Então ele está falando mais de um resultado do que de um método. Método significa caminho. Mas eu vou dar um exemplo. Né? Os exemplos, aliás, eu não. O David Ogilvy, ele deu alguns exemplos no livro dele sobre o que ele considerava Big Idea. Então tem essa citação dele, né? Duvido que mais de uma campanha em 100 contenha uma Big Idea, né? Então, em 1 em 100, né? Mais ou menos, né? Ou até, ele até duvida, né? Que seja mais ou menos isso. Deve ser menos, né? 1 em 1 milhão. Eu devo ser um dos inventores mais férteis de Big Idea, mas em minha longa carreira como redator, como copywriter, não tive mais de 20. Então, ele mesmo, né, diz não ter mais de 20 campanhas. Mas no livro dele ele dá alguns exemplos que eu vou comentar agora. Um exemplo interessante que ele dá é que ele diz que foi uma Big Idea dele. Ele fala, minhas Big Ideas são. Tá lá no livro dele. Minhas Big Ideas são. Ele diz que foi a carroça Pepperidge. Né? Pepperidge era uma padaria, né? Entrega pão, né? Eu acho que era pão, uma panificadora. E ele sonhou que uma carroça entregava esse pão quentinho, né? Ela passava por meio do campo, assim, e ia entregando esse pão, assim, num clima meio onírico, assim, meio de sonho, assim, com uma fumaça e tal, e passava aquela carroça pelo campo, pela cidade, entregando pão. E de onde veio essa ideia? Do sonho dele. Ele diz, isso, do inconsciente, né? Do inconsciente veio essa ideia. E ele diz que essa foi uma baita ideia, grande ideia. A carroça virou um ativo, a gente vai ver isso nas próximas aulas, mas ela virou um ativo da marca. Quer dizer, virou um meio que agrega valor para a marca de um jeito incopiável ou, né, que distingue essa marca de outras. Por exemplo, a carroça começou a ser vendida como brinquedo. Você pode usar em várias outras campanhas, tem personagens na carroça, enfim, tem várias ideias a partir da carroça, desse ativo, mas não havia carroça, não houve um processo assim, de criação da Big Idea, ninguém sentou e falou qual que é a Big Idea dessa campanha, ninguém fez isso, tá? Ele sonhou e fez a campanha, né? E ela tem mais de 25 anos, acho que até hoje ainda se usa, Pepperidge Farms ainda usa essa carroça que ele criou. Uma outra, só para vocês terem uma ideia, uma outra campanha, outras ideias que ele comenta, é o tapa-olho, né, do homem da camisa reta. A gente vai ler esse anúncio. Ele diz que esse anúncio, esse tapa-olho simplesmente foi que teve uma ideia de dar o barão, né, um barão, acho que russo, aposentado, que estava nos Estados Unidos. E ele comprou uma caixa de tapa-olho e falou, experimenta aí. Ele comprou e disse assim que daria uma boa ideia. Foi isso. Né? Em muitos anúncios, por exemplo, nem tinha texto, era só a cara dele. Criou novamente um ativo para a marca. A Hathaway, depois que o David Ogilvy morreu e depois que ela se mudou para foi levar a conta da Hathaway foi levada para outras agências, ela continuou sendo usada em várias outras campanhas muito ruins, aliás, muito ruins. Depois vocês podem procurar. Tem um livro sobre isso, sobre as propagandas da Hathaway e uns anúncios muito ruins que tentaram reproduzir esse charme, né, esse ar romântico e aristocrático dos anúncios do Ogilvy. E criou um anúncio para a marca, quer dizer, aquela camiseta que tem o cara do tapa-olho. Então, novamente,
Ele diz que essa foi uma grande ideia. Ele criou um ativo para a marca que, por meio da repetição, que por meio da exposição a milhares de pessoas, conseguiu obter esse reconhecimento, esse valor da marca por meio do tapa-olho. Por exemplo, sem o tapa-olho, perderia bastante coisa. A gente pode fazer umas comparações com anúncios com e sem, e você vai ver que é uma diferença monstruosa. Tá? Talvez agora a gente veja, olhando o passado e tudo mais, mas de qualquer forma é uma grande ideia para a campanha da Hathaway. Ele diz, por exemplo, que outra coisa, né, é o Capitão Schreps. Esse é o dono, né, da Schreps. Esqueci o nome dele inteiro, né, mas é um comandante Schreps. E novamente, né, ele cria uma espécie de um homem mais maduro, com um ar aristocrático. Tá? Ele diz novamente que criar esse personagem foi uma big idea. Ele diz também a mesma coisa do Marlboro. Ele diz que criar o homem Marlboro, essa ideia do homem com laço e tal, e insistir nesses anúncios foi também uma big idea. O David Ogilvy tinha essa inclinação por criar essas figuras masculinas de ar, né, aristocrático mesmo. Tanto que o David Ogilvy comprou um castelo na França. Ele passa boa parte da vida dele reformando o castelo. E se tornou a grande paixão da vida dele terminar esse castelo francês. Então você percebe que o David Ogilvy desde sempre teve essa ideia, né, aristocrática, né? Ele trabalhou como chefe em uma cozinha francesa famosa. Sempre teve essa ideia de um ar, não é, nobre. E ele imprimiu isso nos seus anúncios. E boa parte dos anúncios são baseados nisso, né? Criando ativos para a marca, não é? Elementos tangíveis, tá vendo assim? Não é um negócio abstrato, não é um negócio que você interpreta, não é? E veio escrito num briefing, não é? Numa folha dizendo qual que era a ideia da campanha. É um negócio concreto aqui, ó, o cara com o tapa-olho, esse aqui, ó, é o tapa-olho que é a big idea. Ó, é o personagem como um todo, aqui ele diz que era, né? Esse ar, né, essa barba, né, e tal. Os outros anúncios, como a gente vai ver da Schweppes, ele tem esse ar meio náutico, não é? Ele vai para essa elegância meio old money, né? Então tem esse negócio meio náutico, meio família real indo velejar. E e que hoje a gente vê, né, em vários segmentos do marketing digital, né, quando o cara quer provar que é rico e tal, ele em geral vai para um barco, né, pega um carro e tal, coisa que a gente associa a um poder masculino. E o Cowboy Marlboro, que a gente já viu, né, em outros lugares, que é Louis Cheskin, que realmente monta a campanha, e o David Ogg cria também um personagem similar. Outras ideias que ele considera são os búfalos. São os búfalos, tá? Ele diz que esses desenhos dos búfalos são uma big idea, tá? Por causa do bull, né? Mary Lynch's Bullish on America, né? Então, a referência ao verbo bull, né? E de touro, né? Ele considera isso uma big idea dele. Diz que essa referência, né, uma linha, não é uma headline, ele diz que essa é uma big idea dele. Outra big idea dele é esse formato, Do You Know Me? Você me conhece? Que foram vários comerciais que ele fez para American Express e que basicamente apresentavam um personagem que algum cliente de banco que, sei lá, obteve algum sucesso com empréstimos ou usando serviço de banco. A gente vê esse formato, por exemplo, na Igreja Universal, né? Eu sou universal, eu fiz isso e tal, 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 né? Aconteceu isso comigo. Então, é esse formato de eu sou uma prova de que o método funciona, do que um depoimento, né? Mas de um jeito interessante, né? De um jeito que no caso de Nova York, quer dizer, você todos os dias compra de mim, você passa aqui e o meu negócio só existe por causa da American Express, não é? Todos iam mais ou menos nessa direção, tá? Então, aqui ele não está falando
né, do desenho, não está falando da cópia, ele está falando do formato. Ele diz que o criar esse formato, que foi repetido por anos e anos, foi uma big idea. Uma outra big idea para ele agora sim uma headline. Ele diz que a headline, né? Dove, né, não resseca a sua pele como os outros sabonetes podem ressecar, né? Talvez ficasse melhor, né? Dove não resseca a sua pele como os outros, né? E ele diz que essa headline também foi uma big idea. Tanto que a Dove usou coisas parecidas muitas e muitas décadas depois, né? Dove não resseca a sua pele porque tem 1/4 de creme hidratante. Então, todas baseadas nessa ideia do David Ogilvy, que acho que foi uma das primeiras, dos primeiros textos que ele escreveu, foi sobre a Dove. Então, só para essa aula não ficar muito grande, e a gente conseguir analisar os anúncios com mais profundidade, a ideia de uma big idea, a ideia de uma big idea, ela só é útil para a gente à medida em que ela ajuda a gente a criar peças, criar headlines, criar imagens, criar campanhas, criar lançamentos memoráveis, tá? Mas ela é o resultado disso. Ela não pode ser perseguida. Quero criar uma brigadia. Claro, toda copy, todo anúncio que você fizer, todo conteúdo que você produzir, você quer fazer algo bom, você quer fazer algo legal. Mas de início, você não pode botar essa pressão e esse obstáculo de que você tem que criar uma big idea, uma que possa durar por 30 anos. Porque é impossível, ninguém faz isso hoje. Não no meio digital. Então, talvez você deva usar a big idea mais como, né, uma inspiração para criar algo concreto. Concreto, de novo. A gente não está falando de nada por trás do anúncio. Muitas vezes as pessoas falam, a big idea disso aqui é tal, e ele está falando do benefício, da proposta, ou da associação que o anúncio quer fazer. Mas não, o David Ogilvy não está falando disso, ele está falando de coisas concretas. Um boi, um tapa-olho, um formato, uma headline, um personagem, é disso que ele está falando. O Medital só não cria isso porque não tem paciência, né? E, claro, muitas pessoas também não estão interessadas em criar isso. Mas isso existe, é bom que exista, é bom que a gente se inspire nisso. Mas a Big Idea para a gente tem que ser só como, olha, um resultado bom, uma campanha boa, né? Tomara que isso funcione, tá? Que dê certo, que seja lucrativo para todo mundo. Mas é só isso, é só uma ideia, né? Então se preocupe mais em ter uma ideia, um ponto de partida bom para construir algo concreto, do que ter uma big idea que vai te paralisar, que vai fazer você ver vários cursos sobre big idea, que é um negócio que, honestamente, não existe como conceito, não existe como estratégia, não existe como um curso. O máximo que a gente pode oferecer é uma maneira de produzir ideias. Agora, se elas vão ser big ou não, só o tempo, só o futuro pode dizer.